Olá pessoal, meu nome é Wallace, tudo bem? Estou aqui para compartilhar com vocês esse livro aqui chamado Formigas. É uma excelente leitura, eu super recomendo. Essa leitura é do autor William Douglas e o autor Davi Lagos. Formigas, lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. Esse livro é dividido em 10 partes que são chamadas de lições. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre cada uma dessas lições e espero gerar valor na sua vida. Lição número 1. Formigas não fogem do trabalho. Nessa parte vem a ensinar que todas as pessoas devem realmente trabalhar. Nós não devemos fugir do trabalho, nós devemos, na verdade, ir até o trabalho. Porque trabalhar, de acordo com o livro, e eu até concordo com isso, é um privilégio. Quantas pessoas você conhece que querem trabalhar e não podem trabalhar? E quando nós falamos de trabalho, nós devemos levar em consideração também que o trabalho não é uma tortura. O trabalho, na verdade, é um privilégio, porque a partir do trabalho é que nós podemos realizar os nossos sonhos, as nossas metas e as nossas vontades. É através do trabalho que nós adquirimos a questão financeira, através do trabalho nós adquirimos crescimento pessoal, através do trabalho nós adquirimos uma personalidade um pouco mais forte em determinadas áreas também. Então ele é de suma importância e o livro vem a dizer isso. Formigas não fogem do trabalho. Formigas são trabalhadoras, ok? Formigas trabalham com um propósito. Essa é a lição número 2. Então trabalhar com um propósito é importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas elas têm um mau hábito de reclamar do próprio trabalho e pensar assim: mais uma segunda-feira, vou ter que trabalhar. Nossa, que saco! Então, a pessoa que geralmente age assim é uma pessoa que reclama, ela está gastando energia no lugar errado. O que deve acontecer? Essa pessoa ela não tem um propósito. Agora eu vim te perguntar, você tem algum propósito dentro do seu trabalho? Ou você trabalha apenas visando a questão financeira? Não estou aqui dizendo que a questão financeira não é importante. Ela é importante sim, pois nós precisamos dela para manter a nossa subsistência. Nós precisamos dela para a gente poder realizar tudo aquilo que a gente pretende. Mas é o seguinte, existe uma coisa que está muito além da própria realização financeira, que está muito além do próprio trabalhar por trabalhar. E o livro vem a demonstrar isso. Trabalhe com um propósito. No seu trabalho, você influencia pessoas, você ajuda pessoas, você tem um propósito maior do que o próprio retorno financeiro? Ou você apenas pensa em si mesmo? Ou você pensa no próximo? Então o livro te indaga a que você possa vir a refletir sobre isso. Outra coisa, lição número 3, formigas são organizadas. Aqui nessa parte vai se falar sobre a questão de organização, planejamento, ação e execução. As formigas, por mais que elas não tenham um líder, elas são organizadas, elas também trabalham em equipe. Tudo que elas colocam em seu planejamento, elas vão lá e executam. Elas deixam para realizar as tarefas no momento que elas têm que realizar determinadas tarefas. Então nós aprendemos que devemos ser organizados e ter planejamento, porque se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve. É o que a gente aprende também nesse livro. Porque tem muitas pessoas que pensam assim: eu vou vivendo, deixo a vida me levar, a vida leva eu. E se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Na lição número 4 diz o seguinte: formigas têm iniciativa. Aqui nós vamos entender a diferença do que são pessoas reativas e pessoas proativas. Qual dessas pessoas você acredita que tem mais sucesso na vida? E quando eu falo sucesso, não estou falando apenas de questão financeira, mas na verdade o sucesso ele é muito maior do que isso. É a questão da tua realização pessoal, é a questão da tua realização econômica, é a questão da tua realização social, enfim. Isso é interessantíssimo. Formigas têm iniciativa. Quando você é uma pessoa reativa, você espera fazer algo quando alguma coisa está acontecendo. Quando a tua vida começa a entrar em desequilíbrio é que você reage. E ser proativo, você age antes de algo acontecer, você já prevê. Então se você já prevê que algo pode acontecer, você soluciona isso antes de acontecer para que não aconteça. Então as formigas elas fazem isso. Elas trabalham em um determinado período, elas trabalham em uma estação para colher em uma outra estação. Esse é o papel das formigas, serem seres proativos. Você deve ser proativo porque
esse é um hábito que só vem a contribuir para a sua vida. Formigas adquirem recursos. Aqui vai falar muito sobre essa questão ligada à lição anterior. Elas trabalham muito para adquirir recursos e esses recursos vão prover a subsistência das mesmas no futuro. Então, por exemplo, existem pessoas que elas ganham o seu salário, elas recebem o seu salário e elas simplesmente gastam de maneira aleatória sem pensar no futuro. Você não deve apenas viver pensando no futuro, mas também você não deve apenas viver pensando no presente. Na verdade, de acordo com o planejamento e a lição anterior, você deve viver pensando nos dois, tanto o presente quanto no futuro. Viva o presente sim, mas não esqueça de planejar o seu futuro, porque um dia o seu futuro, que é o que é amanhã, será o hoje. Então você precisa pensar nisso. Se você ganha um determinado salário, não torra tudo. Gaste o que você tem que gastar, economize o que você tem que economizar, mas também deixe algo, uma pequena parte pelo menos, para o teu futuro. Então é isso o que vem a ensinar aqui, ok? Formigas não desperdiçam nada. Essa lição, vocês vão perceber que as lições estão muito ligadas uma à outra. Então a questão do desperdício é muito comum em algumas pessoas. Elas desperdiçam e não se preocupam com as pequenas coisas. As formigas, elas pegam pequenas coisas, pequenas migalhas às vezes de uma comida, pequenas migalhas para levarem, para transformarem em seus suprimentos. E nós, será que nós temos feito isso também? Se você levar para a questão financeira, você pega lá 10 centavos. 10 centavos é um valor irrisório para muitas pessoas. Mas se você juntar 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos durante um espaço de tempo de 30 dias, quanto será que você vai ter no seu cofre? Não é uma migalha, não é uma coisa pequena, mas quando você começa a juntar, se torna uma coisa grande. Assim também acontecem as grandes ideias. Quando você une pequenas ideias com outras pequenas ideias, com outras pequenas ideias, quando você menos esperar, você construiu um castelo. E todo mundo quer um castelo. Mas você precisa se atentar para essas pequenas ideias, para esses pequenos detalhes, porque os pequenos detalhes são o que demonstram a tua verdadeira essência, são o que demonstram realmente o teu sucesso. Os detalhes são importantíssimos. Então aqui a gente aprende com as formigas. Formigas não desperdiçam nada, tudo para as formigas é importante. Formigas trabalham em equipe. Aqui vem a ensinar que a questão do trabalho, você pode sim trabalhar individualmente. Você vai conseguir fazer muita coisa. Mas se você conseguir trabalhar em equipe, você pode multiplicar o teu sucesso, você pode multiplicar as tuas realizações. Porque pense o seguinte, se eu trabalho sozinho eu alcanço um determinado sucesso. Mas se eu trabalho com alguém, eu multiplico isso. Se eu trabalho com mais outra pessoa, eu multiplico. E se for com uma equipe maior, é muito melhor. A união faz a força. Você já deve ter visto uma formiga, quando ela está sozinha, ela consegue levar uma coisa pequena. Mas quando ela está em grupo, quando ela está em equipe, ela consegue levar coisas que para ela são grandes demais. As formigas têm capacidade de levantar coisas que estão 100 vezes acima do seu próprio peso. Eu mesmo já recordo de ter visto formiga levando em equipe uma casca de melancia. Então você visualiza o tamanho de uma casca de melancia para o tamanho de uma formiga tão pequenininha. Então nesse caso, se você trabalhar em equipe, você poderá multiplicar o teu sucesso, você poderá multiplicar os teus resultados. Formigas administram o tempo com inteligência. Aqui vem a questão de você ter o seu tempo organizado. Você precisa ter planejamento e você precisa executar. Você deve fugir da procrastinação. Você não deve ficar pensando o seguinte: eu tenho 30 dias para realizar isso, amanhã eu faço. E quando chegar o amanhã, você repetir: amanhã eu faço, amanhã eu faço. Quando você menos esperar, está quase chegando no dia. Aí, meu irmão, você procrastinou, você não administrou o tempo com inteligência. Muitas coisas na sua vida podem estar desequilibradas por falta de gestão de tempo. Então, se você organizar o teu tempo de uma maneira inteligente, de uma maneira legal, a tua vida pode melhorar muito e a gente aprende isso com as formigas. Formigas concluem suas atividades em vez de adiá-las. Aqui ensina-se que você deve correr da procrastinação. E, como último e não menos importante, lição de número 10, as formigas desfrutam do descanso e dos resultados do seu trabalho. Muitas pessoas passam a vida inteira
trabalhando, trabalhando, trabalhando e deixam de curtir. Isso é importante. Se você trabalhou tanto, você tem que curtir aquilo para que você tenha saúde mental, para que você tenha saúde física e para que você possa gozar daquilo que você tanto economizou, daquilo que você tanto lutou. Então a gente aprende que se eu fiz um trabalho, eu tenho e devo usufruir daquilo que foi meu fruto de trabalho. Então, não faça como algumas pessoas fazem. Usufrua daquilo. Trabalhe o tempo que seja necessário, nem a mais, nem a menos. Trabalho necessário, pensando que você não está em uma corrida de 100 metros, mas você está em uma corrida que é uma maratona. Se é maratona, você não pode correr de qualquer jeito. Você tem que correr com qualidade, com técnica, com inteligência. Siga esses 10 passos e eu tenho certeza que vai acontecer coisas excepcionais na sua vida. Esse livro gera muito valor em quem o lê. Então, boa sorte, muito obrigado pela atenção e até